Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à bateria de dicas do CDF Concursos para o seu concurso da DASE. Eu sou a professora Grace Goulart, professora de administração aqui do CDF. Vou dar uma dica para você aí que se refere à parte de administração, tá bom? Dica que vale para os cargos de nível médio, de nível superior também. Bem, gente, a dica de hoje, eu vou dar uma dica que se refere aos itens 1 e 2 do edital, que fala a respeito das reformas administrativas, fala a respeito dos modelos de administração, vou falar mais especificamente hoje dos modelos, tá bom? Fala aí que você tem que saber aí desde o modelo burocrático até o paradigma pós-burocrático, né? Do modelo racional legal até o paradigma pós-burocrático. Fala também que você precisa saber a respeito do modelo patrimonial. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho na dica de hoje, tá bom? Muito bem, vamos lá comigo? Então, quais que são os 3 modelos, a coisa básica que você tem que ir para a prova sabendo, gente? Os 3 modelos de administração pública são patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo, gente. Aqui do lado, gente, eu coloquei para você as datas, tá? Períodos em que esses modelos, eles predominaram no país, tá? Predominaram por quê, professora? Porque até hoje a gente tem traços do modelo patrimonial no Brasil, tá? E do modelo burocrático, com certeza, né? Mas e você já vai ver, tá bom? Explicando para você o que é o patrimonialismo, você já vai ver que faz todo sentido. Muito bem. O patrimonialismo, vou passar um por um, tá, gente? No patrimonialismo, aqui dando uma ideia geral, tá? No patrimonialismo, então, que vai durar aqui no nosso país desde a colonização até 1930, ele vai ter como características aí marcantes corrupção e nepotismo. Nossa, professora, credo, mas por quê? Gente, no patrimonialismo, o Estado, ele é visto como uma extensão do poder do soberano, tá? Como se tudo aquilo pertencente ao aparato administrativo, né? E do Estado, de modo geral, tudo que está naquele território, pertencesse ao soberano, pertencesse ao governante, né? Muito bem. E vai durar aqui, ó, mesmo depois com o Brasil República e tudo, na República Velha a gente vai ter o coronelismo, mas ainda com esses traços de patrimonialismo, né, que eles acabam impondo em quem que tem que votar e tudo mais, então vai continuar a predominar essa ideia do patrimonialismo. E por que a gente vai ter como características marcantes a corrupção e o nepotismo? Bem, eu falei para você que o Estado é visto como uma extensão do poder do soberano. Não há uma distinção entre o que é do governante, o que é particular dele, o que é particular dos servidores, por exemplo, dos administradores, e o que é público, né? O que é coisa pública, enfim, que está lá, às vezes até para ser utilizada por um servidor e tal, por alguém que presta serviços públicos, mas apenas na intenção de prestar serviço, não pertence a essa pessoa. Então, não há essa distinção, há uma mistura entre a coisa pública e a coisa privada. Então, por isso que vai ser comum atos de corrupção, tá? E também atos de nepotismo. Por quê? Porque nesse período a gente tem que os cargos públicos, eles são vistos como uma espécie de presente, assim, para os amigos do rei, sabe? Eles são chamados de prebendas, né? Sinecuras. O que acontece? As pessoas começam a ocupar esse cargo por serem amigas do governante, né? Amigas de quem tem poder para nomeá-las para o cargo. Elas começam a ocupar, de repente, devido a uma troca de favores, elas fizeram alguma coisa em troca daquele cargo, né? E aí passam a ocupar. E esses cargos, gente, são cargos que muitas vezes não exigem muito do profissional que está ali ocupando o cargo. São cargos que às vezes chegam a ser até hereditário, passam de pai para filho, né? E a pessoa está ganhando bem, sem trabalhar muito, enfim, né? E às vezes não está executando nem o seu trabalho, nem esse pouco da melhor forma, porque ele não tem capacidade, não tem competência, não tem aquelas habilidades necessárias para ocupar aquele cargo, tá? Muito bem. E depois a gente vai vir a burocracia. A burocracia que vai vir na intenção até de substituir mesmo esse patrimonialismo, tá? E vai focar principalmente no nosso país, aí a partir da década de 30, que vai começar aqui no Brasil, tá? No Brasil. No mundo começa na metade do século XIX, mais fortemente início do século XX, com Weber, que vai trazer um modelo sobre a burocracia, um modelo mais completo a respeito da burocracia, tá? Mas, no nosso país, ele começa lá em 1930 com reformas feitas no governo de Getúlio Vargas, tá? E esse modelo da burocracia, ele vai focar o quê? Vai focar no racionalismo, na separação entre a política e a administração. E racionalismo em que sentido? No sentido, gente, que as coisas devem ser baseadas em normas, em leis, tá? Quem vai ocupar um cargo público precisa ser capacitado para aquilo e todos têm direito a ocupar, porque se é um cargo público,
né? Um cargo público que ele existe ali por conta de recursos públicos, né? Então, qualquer pessoa pode concorrer a esse cargo, né? Pode ser selecionado, participar dos processos seletivos para ocupar esse cargo, tá? E aí, esse modelo que a gente vai tentar implementar no Brasil a partir de 1930 e ele vai ser um modelo que vai ter muita força até 1995, quando a gente vai buscar aí de forma mais forte, tá? Implementar o gerencialismo no Brasil, tá bom? A partir de 1995, aí aqui a gente tem as reformas de Bresser Pereira, o governo é o governo do Fernando Henrique Cardoso, e o gerencialismo, ele vai buscar trazer eficiência e qualidade. Aqui, na burocracia, era combater a corrupção, tá? Era combater a corrupção, era fazer com que o Estado focasse lá nos seus processos, naquilo que precisava ser feito, enfim. E aqui no gerencialismo a gente vai ter, a gente já superou em partes, porque até hoje a gente tem traços aí do patrimonialismo, ainda a gente se vê nepotismo na nossa administração pública, mas o que se observou-se é que a burocracia, ela trouxe melhorias para o Estado, mas ela também era um modelo muito rígido e às vezes até atrapalhava o Estado no alcance de suas metas. E aí vem um novo modelo, um modelo que surge aí na década de 70 no mundo, tá? Justamente aí naquele período de crise do petróleo, e aí os estados, os governos, né, eles entram aí numa crise fiscal e precisam reduzir a máquina pública, precisam economizar recursos, e aí vem esse modelo do gerencialismo. Mas no Brasil, embora tenha lá alguma coisinha um pouco antes de 1995, ele vem com força mesmo na reforma de Bresser Pereira, tá bom? Com foco aí nos resultados, tá? Foco em resultados. Aqui o foco vai ser nos processos, tá? Aqui já o foco é nos resultados, na eficiência, na qualidade dos serviços prestados, tá bom? Vamos lá ver como é que isso cai em prova? Vamos lá comigo? Muito bem, questãozinha para vocês. Da IADES, vamos lá. A administração pública evoluiu por meio de 3 modelos. Isso, patrimonialista, burocrático e gerencial. Tendo por base a administração pública gerencial, assinale a alternativa correta. Então, olha eu com foco no último modelo, tá? Eu vou falar até um pouquinho mais dele para vocês aqui. O surgimento da administração pública gerencial data da metade do século XIX, durante o apogeu do Estado liberal, tendo por fundamento o combate à corrupção. Não. Qual que é o modelo que surge nesse período? Que visa combater a corrupção, burocracia. Lembra que eu falei para vocês que no mundo surge na metade do século XIX, só que aqui vai vir com força com reforma. Outra coisa, tá, gente? Aí no seu edital fala das reformas, ó, os 2 modelos aqui, ó, que são implementados por meio de reformas. Esse daqui, ele vem meio que por meio da tradição, né, da cultura, já era modelo lá, que era usado no Estado português, tá? Muito bem, então, é o surgimento, aqui não é da administração pública gerencial, seria burocrática, tá? Que é nesse período, liberal e tal, tá? Com vistas a combater corrupção. B. Para a administração pública gerencial, o interesse estatal pode ser confundido com o interesse público, já que este é a afirmação do poder do Estado. Não, tá? O interesse do Estado, tá? Do Estado, do governante, de quem está lá ocupando o cargo público, ele é confundido com o interesse público em qual modelo? No modelo patrimonialista, tá? Patrimonialista. Na burocracia já há essa distinção entre público e privado, né? E no gerencialismo também, com certeza, tá bom? Bom, gente, vamos lá para C, então. Na C, a gente tem o seguinte, a efetividade do controle dos abusos, controlar abusos, então, e o poder racional legal são a essência da administração pública gerencial. Controle de abusos e poder racional legal são características aí da administração gerencial? Não, são características da administração burocrática, né? Da administração burocrática, modelo racional legal, baseado em normas, com foco em processo, que visa controlar os abusos aí da administração, do soberano, do governante, ok? Letra D. A administração pública gerencial inspira-se na administração de empresas e tem por foco o controle dos resultados. Isso mesmo, gente. A administração gerencial, ela surge na década de 70 e no mundo, né? E ela vem
ela busca trazer para a administração pública modelos que já são usuais, né, já estavam sendo muito usados na administração de empresas. Então, aí com foco na eficiência, no controle de custos no primeiro momento, aí depois vai se pensar melhor em quem que a gente está atendendo, na qualidade dos nossos serviços, até a gente chegar numa fase mais moderna que vai visar a transparência, a contabilidade, tá bom? Então, mas é isso mesmo, tá certinho a questão. Tá? Gerencial inspira-se na administração de empresas, o modelo gerencial, e tem por foco o controle de resultados, sim. Letra E, só para a gente fechar, na administração pública gerencial, o aparelho do Estado torna-se uma extensão do poder do soberano. Não, isso é no patrimonialismo, né, gente, no modelo patrimonial. Então é isso, espero que você tenha gostado da dica, deixa seu like, compartilha o vídeo, um beijo para você, bons estudos, galera, muito foco, tchau!